Oi, Uribe. Boa tarde mais uma vez para você, para a Tainá e para todos. Boa tarde ao prefeito eleito. Parabéns pelo resultado, prefeito. Obrigada pela disposição em falar com a gente. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Uribe. Boa tarde, Tainá. A toda a nossa audiência. Eu sou fã de vocês. Minha casa fica ligada direto aí no canal. Coisa boa. Prefeito, quero começar essa entrevista falando sobre o que mais chamou atenção na eleição aqui em Goiânia, que foi justamente essa divisão da direita. A gente acompanhou o senhor sendo, portanto, apoiado, indicado pelo governador Ronaldo Caiado, e o Fred Rodrigues, adversário nesse segundo turno, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor administrou essa questão do racha da direita? O senhor que é um homem que se identifica mais como de centro-direita, perdão. E como é que fica daqui para frente? Há espaço para um diálogo com a parte da direita que saiu derrotada? Bom, eu sou um centro-direita de nascimento. Eu sempre defendi a direita, porém no centro. Eu fui líder do PL em Brasília durante muitos anos e ajudei a negociação toda, também na formação do governo Temer. Então eu sempre fui de conciliação, de amarrar as pontas e trabalhar bastante. Dentro disso daí, a campanha de Goiânia, o Caiado usou mais a percepção técnica, ele foi buscar fez 2, 3 pesquisas, viu que Goiânia queria um candidato que tivesse uma experiência política, mas que tivesse condições de fazer um bom mandato, por ter sido gestor, por ter um conhecimento de gestor bom. Aí ele foi nos buscar, eu já estava há 10 anos fora de política, eu estou na Federação das Indústrias e nos meus negócios, mas nunca parei de fazer gestão. E foi nos buscar, então ele escolheu um candidato que tinha essa visão de direita, mas que tinha um equilíbrio de ser centro-direita para disputar uma eleição que depois acabou disputando com a própria direita, só que com a extrema-direita. Quando vira o segundo turno, o candidato da extrema-direita do Bolsonaro vira com 31%, eu viro com 27%, e no dia seguinte eu tenho 48% e ele tem 35%. Então, a extrema-direita no Brasil não vai para frente, o Bolsonaro está errando. O Caiado, eu acho que tem uma visão muito melhor disso daí, quando ele pega um candidato de centro, que você vê que numa virada dessa, os outros partidos, as pessoas fizeram uma opção por escolher um candidato que tinha capacidade de gestão para a cidade de Goiânia, que está precisando muito dessa gestão, e ao mesmo tempo não era radical, eu sempre fui uma pessoa que conversei com todas as alas, então isso vai facilitar, inclusive, governar. Nós vamos ter uma bancada aí praticamente de todos os lados que vão estar nos apoiando, inclusive esses que disputaram com a gente. Vou passar a palavra para a Tainá e para o Uribe lá no estúdio. Prefeito, obrigada pela entrevista. Tainá aqui falando. O senhor se coloca como um político de centro-direita e faz críticas à extrema-direita. Eu queria ir um pouco além, entender melhor o que difere a sua posição como um homem de centro-direita, daqueles que se posicionam no que o senhor se refere como a extrema-direita. No caso, o seu adversário político do PL, patrocinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Quais são as pautas, para a gente entender de forma mais clara, que o senhor defende ou que o senhor condena do lado da extrema-direita? A extrema-direita, tudo que é extremo não vai... A esquerda entendeu isso. A esquerda não ganhava nenhuma eleição, porque era extrema esquerda. Quando o Lula vem na eleição em 2002 e faz um acordo com o Zé, que era do PL, que era um camarada de centro-direita, ele consegue ganhar a eleição e daí para frente eles aprenderam a ganhar a eleição exatamente misturando os candidatos. E aí nós sentimos que hoje a direita, que cresceu muito no Brasil e foi muito bom, porém ela tinha já a centro-direita, mas criou uma extrema-direita. E essa extrema-direita é esse pessoal raivoso, que não conversa com ninguém, que as outras áreas que não falam a linguagem deles não servem para nada, e com um erro muito grande que é escolher candidatos fracos, candidatos que eles não se preocupam quem é o candidato, eles se preocupam em ter um candidato que, com a força realmente do Bolsonaro,
a força aí do 22 consegue dar aquela arrancada. Mas você viu que na maioria das capitais eles arrancaram e ficaram para trás. Então, se a direita quiser governar o Brasil novamente, não serve esse extremismo. Tem que voltar para um centro-direita, onde converse um pouco mais com toda a ala de centro também, e não simplesmente com a extrema-direita. Eu volto a repetir, aqui em Goiânia, o candidato da extrema-direita virou com 31% dos votos, quando ele desidratou o candidato Vanderlan, o senador Vanderlan, e ele pega e de 31 ele sobe para 35, 36 e não sai disso. Aí nós que somos do centro-direita, nós viramos com 27 e no dia seguinte nós tínhamos 48. Por quê? Porque as pessoas de centro entendem que nós somos um candidato, primeiro, mais equilibrado, que tem uma condição de conversa melhor, mas um candidato mais bem escolhido, que o Caiado foi buscar dentro do que uma pesquisa mostrava, que precisa ser um bom gestor. Então essa é a diferença grande, que a direita está colocando gente de qualquer jeito e conseguem ter bons resultados em alguns lugares, em outros lugares perdem, porque é lógico que o centro e mais a esquerda é muito maior, o centro-direita e mais a esquerda é muito maior que a extrema-direita. Então, a direita no Brasil precisa repensar para que se pode ter candidatos, como por exemplo o Caiado, que é candidato a presidente da República, é um cara de centro-direita. Então, ele abrange todas essas alas, ele vai estar conversando, negociando, mexendo, e é um camarada que tem uma boa formação, a melhor polícia que nós temos, é a melhor área de segurança, a melhor área de educação e uma série de áreas que ele vence, e com isso ele tem uma chance, cresce a chance dele numa disputa dessa, apesar de ser um candidato aqui do Centro-Oeste. Prefeito, é nesse ponto que eu gostaria de abordar com o senhor. Gostaria de fazer duas perguntas em uma. Primeiro, rapidamente, para a gente falar também de gestão. Qual é a bandeira que o senhor propõe para o seu mandato em Goiânia? E a segunda, Jair Bolsonaro foi apoiado por Ronaldo Caiado em 2022. Agora o senhor fala que precisa de um nome mais ao centro. O senhor já disse, Ronaldo Caiado é candidato à presidência da República. O senhor considera que é importante que a centro-direita se reúna para escolher um candidato único? Porque a gente tem Romeu Zema, a gente tem Ratinho Júnior, a gente tem Tarcísio de Freitas. Sim. Então seria um nome único que teria que ser definido, na opinião do senhor? Eu acho que sim. Pode ser um nome único. Se não for um nome único, nós precisamos entender que depois, num segundo turno, essas forças possam se unir. Por exemplo, agora, se puder ser um nome único, muito melhor. Desde que ele venha do centro e pega todas as tendências da direita. Se ele continuar com essa tendência de extrema direita, ele vai, nós não vamos, a direita não vai vencer as eleições. É onde que eu te falo que aí você tem um Tarcísio, você tem um Ronaldo Caiado, você tem um Ratinho que fazem esse perfil. E eu acho que se puderem se unir, certamente teremos aí um candidato de direita vencendo as próximas eleições. Bandeira do senhor, qual deve ser a bandeira do mandato do senhor? Bom, a bandeira minha é eficiência, gestão. Essa é a minha bandeira. Goiânia está muito deteriorada, uma cidade que teve um mandato que não foi bem, e ela está precisando de um gestor aqui para arrumar a saúde. Estamos colapsados aí com as maternidades, com os hospitais, e nós precisamos reerguer uma série de coisas. Muitas crianças fora de creche, nós temos um trânsito que está insuportável. Então isso daí é que eu venho. Minha bandeira é fazer uma gestão bem feita dentro da cidade. Bom, conversamos com o prefeito eleito Sandro Mabel, do União Brasil, em Goiânia, com a nossa Super Marina Demore, sempre nos dando uma força no Bastidores CNN. Muito obrigada, prefeito. Um bom trabalho para o senhor a partir de agora.